noite a todos, sejam todos bem-vindos, Centro Espírita Jesus e Caridade, mais uma quarta-feira com exposição doutrinária. Hoje nós temos o nosso irmão Alfredo Lopes, também conhecido por Feijão, lá do Balneário Gaivota, do Centro Espírita Allan Kardec. Então vamos iniciar elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão maior, aos nossos mentores espirituais, que são os nossos anjos da guarda, e toda a equipe espiritual, amiga, benfeitora, que aqui se faz presente, que se faz presente nos lares, daqueles que também nos acompanham. E vamos pedir que tenhamos intuições, inspirações, que possamos absorver a mensagem que hoje vamos receber. Como forma de nos harmonizarmos, façamos em pensamento a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Então, como eu comentei, hoje nós vamos ter o nosso irmão Feijão. Ele está fazendo a palestra virtual pela internet, na realidade ao vivo, né? Em função da distância. Então, para facilitar, nós optamos dessa forma. Feijão, então, muito bem-vindo ao Jesus e Caridade e vamos vibrar para conseguir que você consiga passar o que você preparou com tanto carinho para nós. A palavra é sua. Obrigado, Rogério. Uma boa noite aos presentes no Centro Espírita Jesus e Caridade. Uma boa noite também àqueles que nos acompanham nas redes sociais. O movimento espírita tem algumas datas importantes. Alguns meses em que nós somos quase que obrigados a comentar sobre alguns assuntos. Por exemplo, no mês de abril, é o mês do lançamento da nossa obra fundamental, o Livro dos Espíritos, que foi no dia 18, de 1857. Então, normalmente os expositores abordam este tema. Nos meses de outubro e março, normalmente nós falamos sobre Allan Kardec. Outubro, porque no dia 13 de outubro ele nasce lá na França, na cidade de Lyon, com o nome de Hippolyte Léon Denis Rivière. E do mês de março, nos dias 30 e 31, também são datas importantes, porque 31 de março de 1869, Allan Kardec retorna à pátria espiritual. 30 a 31 de março de 1848, na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, nós podemos dizer que aconteceu o marco zero do Espiritismo. Por quê? Naquela noite, o espírito do mascate, do vendedor ambulante Charles Husman, entra em contato com as irmãs Leia e Kate Fox e estabelece um diálogo. Na base de batidas, a letra A, uma batida, a letra B, duas batidas, e assim por diante. E aquele movimento que iniciou naquela casa, lá nos Estados Unidos, se espalha pelo mundo e chama a atenção de Hippolyte Léon Denis Rivière, que começa a estudar, a pesquisar, e nos lega aquilo que Jesus prometeu quando estava retornando à pátria espiritual, que na época apropriada nos enviaria o Consolador prometido. Queria nos esclarecer muito do que ele não pôde, porque naquela época, há cerca de 2000 anos atrás, o planeta Terra era um mundo primitivo. E no mundo primitivo, as criaturas têm uma preocupação principal em sobreviver. Não havia aquela preocupação com a espiritualidade. Então,
Foi preciso haver uma evolução, o tempo foi passando, e quando Allan Kardec vem ao planeta, ele está maduro para receber a terceira revelação, como nos esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, que a primeira revelação foi Moisés, que nos trouxe o conhecimento para o público da existência de um Deus único. Nos legou os 10 mandamentos, que é uma compactação da declaração que todo egípcio fazia quando morria. Está lá no livro dos mortos do Egito, que ele tinha que responder com não a 30 perguntas feitas no tribunal de Osíris, que era o deus que ficava na entrada do céu ou do inferno. Moisés compacta em 10 mandamentos, e depois Jesus compacta mais uma vez esses 10 mandamentos em 2, com a segunda revelação, que é amar a Deus e amar ao próximo. E como eu disse, na época apropriada, ele nos mandaria o Consolador prometido, que seria então, e que é, a doutrina dos Espíritos, que nos esclarece de onde viemos, para onde vamos, por que nós sofremos. Eu sempre digo que o Espiritismo, por definição, é a ciência que estuda a origem e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. É um grande guarda-chuva que abriga todas as ciências. Todo conhecimento humano se abriga dentro do guarda-chuva da doutrina espírita. Só que para fazer esse trabalho, era necessário um espírito altamente evoluído, que já na primeira parte da sua vida fez um trabalho extremamente grande dedicado à educação na França. Hipólito de Leon Denis veio, nos primeiros anos da vida, é encaminhado pela família a um instituto de Yverdon, onde era comandado por Jean-Henri Pestalozzi, e desde cedo ele já demonstra uma inteligência vulgar, uma alta evolução, e que se transforma no substituto quando Pestalozzi precisava viajar. Quem o substituía, com menos de 20 anos, era Allan Kardec. Ele se forma, retorna a Paris e começa a escrever livros. Em 1828, lança o Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, vai escrevendo outros livros, Curso de Aritmética, uma gramática francesa, ditados especiais sobre dificuldades ortográficas, funda uma escola grátis para os alunos, sendo algo muito raro naquela época, porque as escolas eram pagas e era só os filhos dos ricos que poderiam frequentar, porque as mensalidades eram elevadas. Então, Allan Kardec, junto com sua esposa Amélie Gabrielle Baudet, fundou uma escola particular grátis, onde ele ensinava, além da gramática, anatomia comparada, química, física, astronomia, enfim, ele compartilhava o seu conhecimento com os alunos. Muitas vezes nós acreditamos que com 50, 60 anos a nossa vida já está na hora de se aposentar, botar um pijama, ir para uma cadeira de balanço. E olha que hoje a expectativa de vida é de 70, 80 anos nos dias atuais. Naquela época, a expectativa de vida não passava dos 40, 45 anos, mas com cerca de 50 anos, já podemos dizer um velho, Allan Kardec, em 1855, ele se interessa pelo fenômeno das mesas girantes, que era a coqueluche em Paris, na Europa, na Rússia, até aqui no Brasil, e percebe que ali tem alguém que responde a perguntas inteligentes, diferentes daquilo que a gente normalmente pergunta. Quem, quando jovem, não fez ou não viu alguém fazer a brincadeira do copo, onde o copo respondia às perguntas. As perguntas que normalmente a gente fazia no copo
vou ser rico, vou casar com uma mulher bonita, aquelas coisas básicas do dia a dia. Mas Allan Kardec viu além. Viu que poderia fazer questionamentos mais profundos e, a partir dali, aqueles questionamentos, mais uns cadernos que ele recebeu de comunicações que vieram às suas mãos do mundo todo, no dia 18 de abril de 1857, ou seja, 2 anos após iniciar a pesquisar o fenômeno das mesas girantes, ele nos traz a primeira parte, ou melhor, a primeira edição, desculpem, é do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas e respostas. Depois, ele refaz o Livro dos Espíritos e, em 1860, na terceira edição, ele lança no modelo que nós conhecemos, com 1.018 perguntas e respostas, divididas em 4 partes. Estas 4 partes, Allan Kardec iria retirar depois as demais obras da codificação. Depois do Livro dos Espíritos, ele nos traz o quê? A parte científica da doutrina, porque eu defini, ou melhor, Kardec definiu no livro que é o Espiritismo, que o Espiritismo é a ciência, que estuda a origem e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Então, ele, no Livro dos Médiuns, segunda obra, ele nos mostra como nos comunicar com os espíritos, tudo que está envolvido. Tem muita gente que acredita que o Livro dos Médiuns esteja ultrapassado, mas está enganado. O Livro dos Médiuns é o tratado mais completo sobre mediunidade e precisa ser estudado por todos nós, porque todos nós temos a mediunidade. Em uns um pouco mais evidente, em outros mais refratária, mas todos nós somos médiuns em potencial. Depois do Livro dos Médiuns, ou antes de lançar o Livro dos Médiuns, em 1858, Kardec inicia 2 projetos. Primeiro, funda o primeiro centro espírita da Idade Moderna, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ele iria continuar também as pesquisas a respeito da espiritualidade. E em 1º de janeiro de 1858, ele lança a Revista Espírita, que era o modo como ele se comunicava com os espíritas do mundo, diferente de nós que temos internet, rádio, televisão. Naquela época não havia nada disso, era só através da escrita ou das revistas. E durante 12 anos ele edita e lança a Revista Espírita sempre às suas custas, pagando do seu próprio bolso. E é um rico material que nós também deveríamos estudar, além dos demais livros da doutrina. Depois, seguindo em frente, ele vem atacar a parte moral da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele retira da terceira parte do Livro dos Espíritos das leis morais, que é exemplo de Kardec, ele também enumera como sendo 10 leis. Para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, por indicação dos espíritos, ele se recolhe ao interior da França, sai de Paris, do burburinho, do vucu-vucu, e vai para uma casa simples, tranquila, no interior da França, onde ele nos traz a terceira obra, que é aquela obra que nos consola, nos conforta na hora da dificuldade. Quando temos uma pergunta para fazer para os espíritos, abrimos o Evangelho aleatoriamente e ali sempre tem uma resposta para nós. Mas a obra não está completa. Depois lança O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que tem um capítulo muito interessante, importantíssimo, o capítulo 7, onde ele traz o Código Penal da Vida Futura, ou seja, as leis que nós precisamos compreender e colocar em prática se quisermos chegar à felicidade. E, finalmente, ele completa o Pentateuco com a Gênese, onde ele trata da parte científica,
Na segunda parte, ele trata dos milagres do Cristo, esclarece os milagres, se não foram milagres, e também traz também as predições para o futuro, falando que estávamos às portas do mundo de regeneração. E realmente é verdade. Passados 150 anos, hoje a gente compreende que, com o lançamento do Livro dos Espíritos, iniciou o processo de transformação do nosso planeta, de mundo de provas de expiação para mundo de regeneração, e segundo o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Plantão de Respostas, no ano de 2057, ou seja, 200 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, estaremos entrando no mundo de regeneração. Então, meu povo, meus amigos trabalhadores dos centros espíritas, nós temos que correr, porque o mundo de regeneração está chegando aí e nós temos um trabalho muito grande para realizar, que é auxiliar, principalmente nos dias de hoje, essa humanidade tão sofrida, a fazer esta travessia, compreendendo, principalmente agora, que a pandemia do coronavírus é um auxílio de Jesus e dos bons espíritos para apressar a nossa evolução, porque até então, o que acontecia? Nosso foco era a vida atual. Ainda estamos muito materialistas e nos esquecemos que nós somos um espírito imortal que vem ao planeta Terra para aprender, para experienciar e vai retornar à pátria espiritual. Saindo agora das obras de Allan Kardec, vamos procurar compreender um pouco mais o porte, a importância desse espírito para o planeta Terra. Devemos voltar os nossos olhos para o Livro dos Espíritos, onde nas perguntas de 100 a 113, Allan Kardec nos coloca que existem 3 categorias de espíritos. Os espíritos imperfeitos, que formam a base da pirâmide, que são a maioria dos habitantes do planeta Terra. Os bons espíritos que estão acima de nós. E, finalmente, nós temos a categoria de espíritos puros. Até o ano de 1900, a década de 50, nós ainda não tínhamos uma compreensão exata do que eram os espíritos puros. Até que Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, nos traz o livro A Caminho da Luz, onde ele coloca, lá no capítulo 1, que dirigindo os destinos do nosso sistema solar, ou seja, os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Plutão, existe uma comunidade de espíritos puros, da qual Jesus faz parte, tendo sob sua responsabilidade a evolução do planeta Terra, que ele vem cuidando com muito amor, com muito carinho, há vários bilhões de anos, desde que se desprende uma massa do Sol, começa a girar e se solidificar. Ali estavam lançadas as bases do planeta Terra, e já naquela época, 6 bilhões de anos atrás, Jesus era um espírito puro. E com calma, com paciência, ele moldou o planeta, que recebeu as mônadas celestiais. E na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz uma síntese da evolução, onde ele diz: tudo se encadeia no universo, desde o átomo até o arcanjo, que começou como átomo, ou seja, o espírito puro começou lá atrás como uma mônada espiritual. E aí nós podemos compreender todo o trabalho da evolução, toda a evolução do Espírito Jesus, que começou como nós, no mundo primitivo, depois foi para o mundo de provas e expiação, depois o mundo de regeneração, mundos felizes, mundos celestes, até a condição de espírito puro, e tem sob sua responsabilidade a evolução do planeta Terra. É
Essa é uma lição para nós, que um dia nós estaremos também nesta mesma situação. Então, para que a gente possa compreender o porte, a grandeza espiritual de Allan Kardec, nós temos que nos socorrer do livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, onde ele coloca para nós que na noite de 31 de dezembro de 1799, se reuniu no entorno da Terra todos os grandes vultos da humanidade. Sócrates, Platão, Confúcio, Buda, enfim, de todos os confins do planeta vieram esses espíritos, e também foi trazido o espírito de Napoleão Bonaparte, que havia encarnado na França e tinha uma tarefa de apoiar o codificador na publicação da doutrina. Mas Napoleão, como já fizera em encarnações anteriores com Júlio César, Alexandre da Macedônia, um faraó do Egito, foi à conquista e esqueceu de aplainar o terreno para que Kardec tivesse sucesso. Tanto que depois foi retirado do poder, exilado na ilha de Santa Helena, de onde retorna à pátria espiritual. Então, naquela noite, aberta a reunião, abre-se uma ponte entre o céu e a terra e surgem vários espíritos, tendo à frente um que se destacava dos outros pela sua grandeza, pela sua luminosidade. E eis que se ouve uma voz, a voz do Cristo, que diz: eis o meu apóstolo, que em breve vai descer à terra para levar o Consolador prometido. Aqui nós só temos uma pista de quem teria sido Allan Kardec. No livro Obras Póstumas, nós temos notícias de duas encarnações. Numa ele teria sido Allan Kardec, um sacerdote druida que foi contemporâneo de Júlio César, e na outra ele teria sido Jean Hus, que nasceu em 1369 e morreu em 1415, um precursor do movimento protestante, que morreu queimado na fogueira porque queria mudar um pouco ou trazer de volta para o rumo certo a Igreja Católica. Hermínio de Miranda, no livro Fronteiras do Além, nos faz uma colocação extremamente interessante e importante para a gente compreender quem foi Allan Kardec. Diz ele que de tempos em tempos descem ao planeta aquilo que são chamados de espíritos ordenadores, que vêm colocar todo o conhecimento de uma forma clara, límpida, acessível a todas as pessoas. E o que é o espiritismo? Senão, todo o conhecimento que existia, guardado nos templos, estudado por poucas pessoas, e que foi trazido para a grande massa da população, esclarecendo de onde viemos, para onde vamos, por que nós sofremos. Então, aqui nós já compreendemos que Allan Kardec não era um espírito qualquer. E o próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos coloca que, há cerca de 30 mil anos atrás, um dos planetas do sistema Capella estava na mesma condição do que nós hoje, deixando de ser mundo de provas e expiação para ser mundo de regeneração, e muitos espíritos que não puderam ficar lá, porque a sua elevação espiritual, não conseguiram fazer a sua elevação espiritual,
e eles vieram exilados para cá, para o planeta Terra. Mas não vieram sozinhos. Vieram seus mentores espirituais que os auxiliaram. Normalmente, a gente acredita que os apóstolos de Jesus, no primeiro momento, a gente compreende errado, que Jesus foi em busca dos simples, dos pobres, mas dos pobres de espírito, isto é, os humildes, porque os humildes são normalmente espíritos mais elevados, que conhecem a sua colocação no universo e trabalham para ajudar os outros. Mas o livro... Deixa eu achar aqui, que de vez em quando a gente se perde. No livro Universo e Vida, o espiritual, psicografado por Hernani T. Santana, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele diz que antes dos acontecimentos com Capela, havia também acontecido com o planeta do sistema Sirius, que estava sendo promovido de provas de expiação para a regeneração, e aqueles espíritos que não puderam ficar lá foram levados para a Capela, que era um mundo primitivo. Muitos deles, não conseguindo ainda fazer a sua evolução, receberam mais uma oportunidade, dessa vez aqui na Terra, e hoje a gente compreende que os apóstolos de Jesus eram os mentores daquele povo que foi sendo exilado, foi exilado de Sírios em Capela, reexilados aqui na Terra, e provavelmente muitos deles ainda serão reexilados novamente para um outro mundo, porque ainda não conseguiram compreender que a evolução no universo se faz através do amor. Então, nós temos várias pistas a respeito de quem teria sido Allan Kardec. De acordo com os livros, no livro Narrações do Infinito, de Camille Flammarion, que foi contemporâneo de Allan Kardec, ele teria sido um espírito que encarnou em um mundo do sistema Theta Orionis antes de vir para a Terra. No livro Atlântida, Reinos das Trevas, de Roger Bottini, ele teria sido o faraó Akhenaton e a rainha Nefertiti, que depois reencarnariam como Kardec e Gabi. Nós sabemos que o faraó Akhenaton tentou implantar o monoteísmo no Egito, implantou, mas quando ele retorna à pátria espiritual, o politeísmo volta novamente a ser o sistema no Egito. Depois, no livro No Céu da Gália, ele teria sido Allan Kardec, e temos várias informações a respeito de quem ele teria sido no Templo de Jesus. São várias fontes. Eu vou citar todas elas e deixo a cargo de vocês escolher qual é que parece ser a mais correta. No livro Universo e Vida, do Hernani T. Santana, ele teria sido o apóstolo Tomé. No livro Jornada dos Anjos, do Espírito Lúcio, ele teria sido José de Arimateia. No livro Mulheres do Evangelho, do Espírito Estevão, ele teria sido o apóstolo Pedro. No livro do Rochester, O Centurião que Viu Jesus, ele teria sido o centurião romano Cornélios, que foi até Jesus e pediu a cura do seu servo. E disse a Jesus, não precisa você ir lá. Basta você dizer e ele ficará curado. E Jesus diz aquela célebre frase, em todo Israel, eu nunca vi uma fé tão grande como a desse romano. E no livro Deus Conosco, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ele teria sido o apóstolo João. No livro Francisco de Assis, do Espírito Milanês, ele teria sido São Francisco. Então, vou colocar a minha opinião aqui.
porque eu considero, de todas as fontes a respeito de quem teria sido Kardec no tempo de Jesus, o Emmanuel, porque esta informação veio em uma mensagem que foi psicografada por Chico Xavier na noite de 31 de março, o ano acredito que seja 1853, lembrando o retorno à pátria espiritual de Allan Kardec. O fato de Kardec ter sido o apóstolo João vem fechar por quê? Apóstolo João foi o único que não foi assassinado dos 12 apóstolos. Morreu de velho, exilado na ilha de Patmos, e todo mundo sabe que ele nos legou o Apocalipse, que é Jesus o levando até a espiritualidade e mostrando o futuro do planeta. Quando você fala nos 4 cavaleiros do Apocalipse, a guerra nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A fome nós estamos passando por ela hoje e vemos lá no chifre da África, na Etiópia, naqueles países lá, a fome ser endêmica. Faltava o cavaleiro da peste. E na nossa visão, o cavaleiro da peste é o coronavírus. E então, depois, o espírito Allan Kardec, como Francisco de Assis, ele vem ao planeta para tentar fazer com que a igreja voltasse àquela igreja sonhada por Jesus, dedicada aos pobres e aos oprimidos, e não a igreja dos ricos, a igreja mais rica do planeta. Não tem sucesso. E agora, eis que ele retorna novamente, como Allan Kardec, para nos deixar o guia seguro para nós transpormos os dias de dor, de dificuldade, do parto do mundo de regeneração. Sabemos que estamos tendo muita dificuldade no planeta e teremos mais ainda, porque estão recebendo a última oportunidade aqui na Terra muitos espíritos que cometeram barbaridades no passado. Basta a gente olhar a história da humanidade, a gente percebe que quem esteve guerreando junto com Alexandre, com Júlio César, com Aníbal o Cartaginês, com Átila o Huno, éramos nós. Aqueles que conseguiram compreender que estava na hora de mudar de comportamento, mudar de pensamento, com certeza fizeram a sua mudança, e provavelmente somos nós que estamos recebendo a tarefa de ajudar a construir um mundo melhor. E por tudo isso, nós agradecemos a Allan Kardec pela oportunidade de estudar a doutrina, mas principalmente de tentar colocá-la em prática. Porque para os apóstolos, para os primeiros cristãos, o que foi pedido para eles é darem a vida para Jesus, acreditando na outra vida, e todos eles foram ao circo, cantando hosanas, orando, porque sabiam que Jesus os estava aguardando, como realmente aconteceu. Só que para nós, os trabalhadores da última hora, toca o mais difícil. Divaldo colocou uma vez em uma palestra que a vida dos primeiros cristãos e a morte dos primeiros cristãos foi mais fácil porque eles compreenderam as promessas de Jesus, as aceitaram e Jesus as cumpriu. Para nós, toca a parte mais difícil, que é colocar em prática o Evangelho, viver seguindo os preceitos do Evangelho de Jesus. Enquanto o mundo nos pede o contrário, acredito que é hora de nós nos mantermos firmes. E então, eu agradeço a esse espírito que teve vários nomes, várias encarnações, mas que é, como diz Emmanuel, o apóstolo amado, ou seja, aquele
que não negou Jesus. Quando Pedro negou 3 vezes, quando Judas o entregou, quando os apóstolos fugiram, ele ficou junto com Maria. Aos pés da cruz, velando por Jesus. E que possamos seguir o exemplo de Allan Kardec. Boa noite a todos e obrigado pela oportunidade. Que assim seja. Nós que te agradecemos, Feijão, a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o codificador, Allan Kardec, que possamos, para quem não conhece ainda, pesquisar um pouquinho mais, né? Para quem já conhece, se aprofundar um pouquinho mais e principalmente nas suas obras, né, que são as obras inspiradas por Jesus, que é realmente o que importa, né? Nós seguirmos os passos de Jesus. Então, gratidão mais uma vez. Então, harmonizados com a mensagem da noite, com a exposição da noite, vamos fazer os nossos pedidos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, começando pela sala ao lado, onde temos as urnas com os nomes dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que possam ser auxiliados de acordo com o entendimento de Deus, do que é melhor para cada um. Vamos pedir pelas águas que estão nas garrafinhas, nos copos, de todos que aqui estão, daqueles que estão em casa também, que deixaram já separada a sua garrafinha e seu copo, que ali sejam depositados as energias, os fluidos benéficos. Vamos pedir pelos irmãos que sofrem nesse momento, começando por aqueles doentes nos hospitais, nas clínicas, nos seus lares. Vamos pedir também por aqueles irmãos que estão nos asilos, muitas vezes sofrendo por doença, sofrendo pelo abandono, pela saudade da família, que recebam também essas nossas bênçãos. Vamos pedir pelos irmãozinhos dos orfanatos, vamos pedir pelos irmãos encarcerados, os presídios, penitenciárias, casas de correção, que sejam também abençoados. Vamos pedir pelos irmãos que encontram-se nos vícios, nos emaranhados dos vícios, que possam encontrar a saída. Por aqueles irmãos que estão na rua, que não têm um lar, que estão abandonados, que possam também ser auxiliados, não só materialmente, mas também que recebam o carinho, o amor. Vamos pedir pelos nossos familiares, nos nossos lares, que lá reine a paz, a harmonia. Vamos pedir por aqueles irmãos que passam dificuldades materiais, aquele pai de família, aquela mãe de família, que não está conseguindo levar o sustento para o lar, que possamos ajudar não só materialmente, mas também espiritualmente, com palavras de apoio, com auxílio espiritual. Vamos pedir pelos irmãos desencarnados que aqui estão, que vieram também beber do conhecimento, das bênçãos da casa. E vamos pedir por nós, através do passe coletivo,
Então vamos nos colocar relaxados, receptivos, sentindo essa energia que flui pelo topo das nossas cabeças e que percorre todo o nosso corpo, célula por célula, nos revigorando, nos deixando mais fortes. E agora, com todas essas bênçãos recebidas, o aprendizado da noite, o auxílio espiritual, da espiritualidade de Jesus, de Deus, o nosso Pai, vamos agradecer ao Pai através da oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Feijão, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa semana para você. Para todos que nos acompanharam de casa, uma excelente semana, uma boa noite. Esperamos nos ver na próxima quarta-feira. Para aqueles que estão aqui também, um bom retorno aos seus lares. Muito obrigado, boa noite.